né? Bem mais difícil de degradar o DNA dentro do osso, né? E eu pulei ali a parte da utilização da rede integrada de perfis genéticos brasileiros. Cara, isso é muito legal, é como se fosse o FBI mesmo brasileiro, sabe? Ele tem um banco de dados com DNA de diversas pessoas, e daí, né, se você por um acaso encontra uma cena de crime ali, você pode rodar aquele DNA nesse banco de dados para ver se essa pessoa já teve uma passagem ali na polícia, enfim, né? Ou às vezes, né, como é um banco brasileiro, né? Se às vezes um crime ocorre no Paraná e o outro crime ocorre no, sei lá, em São Paulo, né? Como são estados diferentes, às vezes não havia uma certa ligação entre um e outro. Com a rede integrada, isso daí já acontece mais frequentemente, né? Daí tem o laboratório de toxicologia, né? E o laboratório de toxicologia, ele cuida de matrizes biológicas que não envolvam DNA, tá? Então, a ideia deles, né, é o quê? Por exemplo, exame de etilometria, né? Etilometria é quando você é pego no bafômetro ali, mas não necessariamente no bafômetro, né? O bafômetro já sai o resultado na hora. Mas você vai lá e fala, eu não quero fazer o bafômetro. Daí você vai ser convidado pelos policiais a ir até um IML para que eles tirem o seu sangue para depois verificar se você tinha consumido álcool ali, por exemplo, né? Também tem as toxicologias mais clássicas, assim, que vamos falar, né? Quero verificar se essa pessoa usou algum tipo de droga específico. Você coleta o sangue dela e verifica ali se você encontra algum subproduto ali, né, daquela droga associada dentro do sangue dela, né. E, claro, isso é bem importante para a cadeia de custódia, né. Essa daí é como se fosse as várias provas e as várias coisinhas que têm que ser colocadas dentro de um processo criminal até levar à condenação ou à absolução, né, de alguém, entendeu? Tem uma série de passos ali, né, que tem que ser seguido dentro do Código de Processo Penal, tá certo? Claro, eles também, né, fazem os laudos relativos a isso tudo, né, e algumas outras tarefas ali correlacionadas a essa área, tá certo? E agora, galera, vem o que é o mais bacana, né, onde eu trabalhei e onde algum de vocês podem vir a trabalhar se tiverem interesse, né? No Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas, né? A ideia do laboratório, né, o que ele realmente procura ali, né, é a pesquisa e a identificação qualitativa de drogas ilícitas na forma bruta, desde que compatíveis com a capacidade técnica do laboratório. Esse desde que compatíveis é porque existem alguns tipos de fármacos mesmo, né, não considere somente drogas ilícitas, mas até fármacos, que eles não são muito fáceis de serem analisados, sabe? Tem que ter alguns equipamentos um pouco mais sofisticados, né, até alimentos, né, que era uma das coisas que a gente acabava fazendo também. E alimentos é mais complicado ali, né, qualquer coisinha que você vai tentar analisar num alimento, você já vai lá e degrada o alimento, daí você já não sabe muito bem se aquela degradação pode ter, vamos falar assim, né, alterado a parte final, né? Mas enfim, drogas ilícitas da forma bruta são, cara, o que, meu Deus do céu, o que você imaginar, assim, cocaína, maconha, LSD, êxtase, cara, tudo, vinha um monte ali, né, a droga mesmo, para verificar se aquilo é droga, né? Porque, poxa, se o cara ele vai numa blitz, ele cai numa blitz, ele tinha um pó branco no bolso, né? Isso é cocaína? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E tem que ter alguém, né? O Estado tem que chegar e falar: eu analisei isso daqui e eu vi, era cocaína mesmo ou não, entendeu? Não pode sair prendendo as pessoas. Também, né, como no tráfico e tudo mais, né, envolvem instrumentos ali, né, balança, facas, enfim, né, esses objetos que acabam sendo apreendidos, eles também são analisados para ver se tem algum vestígio ali, algum resquíciozinho, né, e, bom, tem também a parte taxonômica de vegetais, né, basicamente,
não tem muitos vegetais que são ilegais no Brasil, né? Tirando, eu acho que o que mais aparecia lá era a maconha mesmo, né? O cannabis sativa ou índica, e tem também a sálvia, que é uma outra coisa que ela é ilegal, né? Mas ela também aparecia lá de vez em quando. A identificação de algumas substâncias inflamáveis na forma bruta ou aderidas a suportes diversos, essa daí, né, de substâncias inflamáveis, era, vamos falar assim, né, o policial ele foi lá e apreendeu uma pessoa, foi lá e apreendeu com uma pessoa um certo galão ali, né? Será que ele estava querendo fazer um incêndio criminoso? Bom, o que tinha dentro desse galão? Era alguma coisa incendiária, uma coisa inflamável mesmo? Então, vamos fazer análise para verificar o que era, né? A pesquisa de vestígios provenientes de disparos de arma de fogo, né? Na hora que a arma de fogo ela é disparada, a pólvora, o chumbo, tudo que tem ali dentro, né? Ele acaba, na hora da explosão, na hora do disparo, acaba fazendo uma marca aonde esse disparo toca. E essa marca, ela tem, né, tanto a pólvora que não foi completamente queimada, quanto vestígios ali de alguns metais bem específicos, como chumbo e estrôncio, sabe? Esses dois caras, eles sempre estão nos vestígios de armas de fogo, né? De disparo de arma de fogo, né, no caso. E se você encontra eles, né, você pode confirmar, então, que ocorreu realmente um disparo. É claro, né, você vê uma camiseta com... Isso já aconteceu. Você vê uma camiseta com 5 furos, e daí você vai lá e vou fazer o teste aqui só para verificar se, né, teve realmente um disparo. E daí você vai lá e fala, cara, rolou um disparo mesmo. Foda. A realização de análises químicas qualitativas em substâncias e compósitos explosivos e ou resíduos de explosão, né? Tá um pouco ligado ali com as substâncias inflamáveis, mas também depois que você vai num incêndio, né, e você vê, poxa, tudo aquilo lá queimado, é possível você pegar algumas partes e levar para o laboratório para verificar se aquilo lá foi o foco, né? Foi o começo do incêndio mesmo, tá certo? Algumas outras coisas que a gente eu fazia, né? Eles ainda fazem. A pesquisa e identificação qualitativa de venenos, tá? Então, uma vez eu encontrei lá, né? Uma perita estava analisando uma catuaba, galera. E nessa catuaba, ela tinha várias bolinhas de sílica dentro da embalagem, sabe? E, cara, a sílica, ela não fazia sentido ela estar ali, sabe? E tem uma coisa um veneno para rato, que é bem conhecido, é o chumbinho, né? E o chumbinho, ele vem aderido em pequenas bolinhas de sílica, sabe? Então, depois da análise, né, depois que foi verificado ali a catuaba e tudo mais, foi retirado o líquido e, cara, estavam tentando realizar um envenenamento mesmo, sabe? Tava cheio de chumbinho ali, foi confirmado, e se alguém tivesse tomado aquilo lá, ia dar ruim para a pessoa. Então, outras coisas que a gente cuida, né? Perícia em alimentos e bebidas, né? A fim de constatar a presença de algum corpo estranho na composição do produto. Essa daí eu me lembro uma vez de um refrigerante, me lembrava tubaína, assim, só que não era tubaína, não era essa marca. E daí ele vinha naquelas garrafas de cerveja mesmo, né? Bem igual tubaína, com a tampa ali em cima, tudo mais. E daí teve uma família que todo mundo que tomou esse refrigerante foi pro hospital. Todo mundo, tá ligado? Aí eles falaram, cara, tá estranho isso, né? Só que tem um problema, você não pode levar a tubaína aberta para receber a perícia, certo? Você pode abrir um boletim de ocorrência contra, né, a produtora ali desse negócio, desse produto, mas você não pode usar o negócio aberto para fazer a perícia, né? Já houveram casos de gente que encontrou camisinha dentro de molho de tomate, sabe? Umas paradas absurdas mesmo, que é sabotagem total ali. Um funcionário ficou maluco com o chefe e falou, vou foder tudo. Mas, então, o que você faz, né? O bom não, né? Sei lá. Mas a vantagem ali dessa família é que eles tinham comprado vários refrigerantes. Então eles puderam levar outros que estavam lacrados. E daí a perícia pôde ali, né, seguir com um certo grau de confiança, né? Porque se levasse aberto ia ser muito problemático, né?
Claro, né? Alguma outra coisa que a gente faz é relacionado à validade dos produtos, né? Então, se o produto está dentro da validade e ele está estragado, pô, está errado, né? Nesse caso, ele estava dentro da validade, eu acho, mas estava estragado. Então, a empresa vai tomar um processinho ali brabo. E claro, né, a gente também faz a preparação de alguns reagentes, né, que são utilizados até pela polícia científica, digamos assim, né, por institutos de criminalística que estão no interior do Paraná. Alguns reagentes, né, ficavam só aqui na capital e daí a gente distribuía para o pessoal. Aqui é só para mostrar para vocês, eu não vou entrar nisso jamais, mas esse aqui é a ideia do organograma da polícia científica, né? Então, assim, qual que é a hierarquia que tem ali dentro, sabe? E a parte que eu acho que vale a pena só destacar, né, é que a polícia científica ela tem um diretor geral, certo? E tem um conselho que vai lá e dá uma certa instrução, vai lá e dá umas ideias, coisa e tal, e a corregedoria, né, que é para fiscalizar se o diretor e o conselho não estão fazendo, né, coisas erradas ali, né. E daí tem chefe de gabinete, papapá. Depois ali você vai descer, você vai ver que tem o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, né, também com o diretor, os núcleos que tem ali, né, enfim, né, tem bastante coisinha. E vamos falar então um pouco mais da profissão de perito criminal, né? Pela própria forma assim que aparece nos concursos, né? Ela é uma função que a gente chama técnico-científica, né? A gente utiliza dos conhecimentos técnicos para garantir cientificamente que aquilo é verdade, certo? Então tem que ter uma certa formação em curso superior e como vocês viram, né? Tem muitas áreas de atuação. Aqui está a atribuição dos cargos, do cargo, né, de perito criminal. É enorme, óbvio que eu não vou ler isso, né? Isso é absurdo. Mas assim, se você parar para ler, é o resumo de tudo que eu falei para você até agora, tá bom? Tudo que eu falei tá aí e até tem mais coisas envolvidas, tá bom? É uma atribuição bem grande, né? Até onde eu sei, o último concurso que aconteceu para a Polícia Científica do Paraná, ele ocorreu em 2017, né? Foi realizado pelo IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, se eu não estou enganado. Então, lá tem editais, tem provas, tem o que você precisa fazer se você quiser seguir essa carreira, sabe? A primeira etapa, só de fofoca para vocês, era uma prova objetiva e discursiva, né, que tinham questões gerais e específicas. As gerais envolviam língua portuguesa, uma parte do direito, né, porque como vocês viram, a gente fala bastante de lei aqui no meio, né, então tem que saber um pouquinho de direito penal, direito processual penal e direito administrativo, né. O direito penal é quem vai, né, estabelecer ali o quanto tempo as pessoas vão ficar na cadeia, o que é crime, o que não é, né? O processo penal vai instruir as investigações, né? Como avaliar se isso realmente é um crime ou não. E o direito administrativo, galera, é o direito que cuida do Estado, sabe? Então, ele é o direito que fala, é dever de um policial fazer isso, isso, isso. Cabe à administração pública fazer isso, 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 sabe? Se não está na Constituição estadual e não está na federal, muito provavelmente está no direito administrativo, tá certo? E tem que ter também uma certa noção de medicina legal, né? Porque, querendo ou não, né, se você entra como perito, você não vai ir direto para o laboratório, você provavelmente vai fazer a localística, que a gente chama, que é ir na cena do crime. Então, cara, já vi peritos ali que eu conheço que já foram em cenas de crime bizarras, né? Cena de crime do tipo suicídio, coisas que envolvem crianças, coisas que não são muito legais, sabe? E a prova específica, né? Ela vai depender da sua área de formação, né? Então, como todo vestibular ali, né? Tem uma avaliação de títulos. Então, se você tem mais do que uma graduação, você ganha pontinhos. Mais, você tem um mestrado, ganha pontinhos. Tem doutorado, ganha pontinhos também. Tá certo?
E por fim, tem a avaliação psicológica, né? Porque você não pode ser louco e trabalhar nesse lugar, tá certo? Tem que ter uma avaliação ali para verificar se você tem capacidade de lidar com essas situações também, né? Bom, queria passar aqui, galera, uma trocação de ideia para vocês, né? Se você vai lá e se inscreve, né, para fazer a prova de perito criminal, coisa e tal, né? E daí você fala assim: "Ah, cara, eu sou da engenharia química, né? Onde que eu tô aqui? Eu tô aqui na área 2, né? E eu divido essa área com pessoas da farmácia, da biomedicina, da química e da engenharia química, né? Então, percebe que a área que a gente entra é uma área meio estranha, porque tem a galera, tirando a química, né, que são nossos amigões, a farmácia, a biomedicina é um pouco estranho, né? Ela tem uma parte de biologia ali que a gente não tem muito bem, né? E daí tem as outras áreas aí, enfim, né? Eu gostaria de dar destaque aqui para a área 8, que é uma área bem curiosa para mim, porque a área 8, olha, ela engloba gente da química industrial, gente da biologia e da engenharia bioquímica e até da psicologia. Então, assim, é um perito mais geral, sabe? É uma coisa meio doida, né? E eu queria comentar um pouquinho sobre a área 2. Olha só o que tem ali dentro. Tem química analítica, a gente sabe tudo. Farmacognose e química farmacêutica é uma parte que a gente não sabe muito. Ela envolve os alcaloides, principalmente, né? São coisas que vieram de plantas, tá? Então, extração e identificação de substâncias ativas de plantas que são proscritas, né? Proscrita quer dizer que ela é proibida, né? E de substâncias psicotrópicas, né? Extração e identificação dessas substâncias nos materiais ali vegetais, né? Tem química orgânica, conhecemos, bacana. Química inorgânica conhecemos também. É uma parte de química de combustíveis e explosivos, né? Envolve ali mecânicas e químicas, né? A ideia da combustão, explosivos químicos, né? Capacidade calorífica, uma coisinha de combustíveis ali também. Conhecemos, legal, né? Super bacana. E tem a parte química ambiental, né? Que já ouvi falar alguma vez aí na UFPR, né? Passou. Temos a parte de farmacologia, que a galera da farmácia daí deita, né? Tem classificação das drogas. As drogas, elas atuam em diferentes sistemas nervosos, né? Algumas no sistema nervoso central, né? Como, né, hipnóticos, sedativos. Entender um pouquinho dos álcools, anestésicos, estimulantes do sistema nervoso central, como, por exemplo, a cafeína, né? Neurolépticos, ansiolíticos, enfim, galera, tem várias coisas aí na parte da farmacologia, né? Temos a bromatologia, que bromatologia, se você não sabe, é o estudo envolvendo alimentos, certo? Então, análise de coisas ali que envolvem alimentos, ingrediente, classificação dos alimentos, rotulagem da embalagem, conservação de alimentos, toxicologia deles, bebidas alcoólicas fermentadas e fermento destiladas ali, né? Tem que analisar alguma coisinha ou outras vezes. Isso até me fez lembrar. Uma vez apareceu um whisky falso pra gente lá. E, cara, parece whisky falso, tá ligado? Tipo, tem alguém que analisa o whisky falso durante o dia, sabe? E ganha pra fazer isso, galera. Esse é o sonho. Sistema de vedação de embalagens, enfim, né? Algumas noções sobre alimentos, sobre a legislação de alimentos, rotulagem também, mas a gente não sabe muito dessa parte de farmacologia e bromatologia, sabe? A gente tem uma noção um pouco maior do que tem em cima. E daí tem algumas portarias específicas, né? Vou citar as duas mais importantes, que é a 344/1998 da Anvisa, né? É uma portaria que ela vai lá e fala pra gente assim, ó, esse remédio, ele é tarja preta, esse remédio é tarja vermelha, cocaína não pode, se pegar você com cocaína vai pra cadeia, maconha não pode, se pegar vai pra cadeia, entendeu? É ali que tá falando o que pode e o que não pode. E a lei de tóxicos, né, 11.343/2006, é quem prevê especificamente as drogas de abuso, né? Então, enquanto que a portaria ela envolve também os fármacos, né? A portaria ela é bem mais ampla, eu acho, porque ela considera
tudo que pode ou não pode ser consumido no Brasil e, se pode, o que precisa para que isso aconteça, né? A lei de tóxicos, ela já envolve mais o que acontece se você consumir essa coisa. Enquanto uma vai lá e fala, ah, beleza, isso pode, isso não pode. A outra vai lá e fala, se você fizer o que não pode, você vai sofrer sanções penais, tá certo? Então, essa é mais ou menos a ideia de uma parte que você tem que saber para poder fazer esse concurso, né? E daí você analisa umas áreas, tipo a área 3, né, que era a área da engenharia mecânica e tudo mais, e você começa a pensar, cara, será que a engenharia química, ela tá certa? Olha só, ela fala de termodinâmica, ela fala mecânica dos fluidos, transmissão de calor, resistência dos materiais, máquinas de fluxo, tipo bombas, turbinas, compressores, ventiladores, sopradores, corrosão, seleção de materiais. Olha, a IPEC já fez um curso muito bom sobre isso. Fatores gerais, né, de seleção de materiais, enfim. Eletrotécnica, essa parte a gente não sabe muito, né? Eu ouvi falar que tinha uma aula de eletrotécnica na Federal, mas era meio difícil para mim, né? Circuitos, leis fundamentais, corrente alternada, enfim, né? Metalurgia, que é ciência dos materiais ali, né? Que a gente passou por ela ali brevemente também, e metalografia, essa parte a gente não conhece mesmo, não aprofundadamente, né? Envolve caracterização dos materiais, né, superfícies metálicas, identificação de defeitos em metais, a gente sabe teoricamente o que é isso, né, alguns microconstituintes de metais, enfim, né, tipo as análises de soldas. Então, a área 3, né, se você entendeu onde eu quero chegar, a área 3, ela meio que ela parece bastante engenharia química, né? Olha aí, plásticos e polímeros, né? Sistemas mecânicos automotivos, aí já é bem engenharia mecânica, né? Vamos separar aí, porque, poxa, deixa alguma coisa para os caras, né? Então, a verdade, galera, é que em concursos anteriores, a EQ era da área 3, né? Essa área que eu acabei de mostrar para vocês aí, que tem mais a ver com engenharia propriamente dito. Algumas mudanças administrativas fizeram a EQ ir para a área 2. E na 3, né, você percebeu que não há química. E na 2, não somos da farmácia. Então, a gente está no meio delas. Entendeu? Mais uma vez, né, aquele caso que a EQ pertence bem a muitos lugares, mas não pertence muito bem a nenhum lugar, né? É o destino aí, né? Engenharia química dessa forma, só para vocês saberem que se você quiser virar perito criminal com diploma de engenharia química, você vai ter que aprender coisas que você não viu na graduação, tá bom? E isso acontece em milhões de concursos todo dia, né? Então não é uma grande surpresa, né? Então, entrando um pouquinho no meu estágio, né? Eu era aluno da engenharia química, né? E fiz o estágio no LCB. O que eu mais fiz? De longe, a análise de drogas brutas. Por um motivo muito simples. O volume de drogas brutas, vocês não estão ligados, vocês não têm noção, sabe? Toda vez que alguma droga é apreendida, né, em alguma cidade do Paraná, essa droga ela é enviada para algum lugar para verificar se ela era uma droga mesmo ou não, né? Tá. E tem 2 lugares no Paraná que analisam bastante mesmo, que é Curitiba e Londrina, tá? Então, tudo de Ponta Grossa, tudo do sul do Paraná, tudo do leste, um pouco do oeste também, cara, tudo vinha para Curitiba. A gente tem uma fila de drogas para analisar que não tem perito que dá conta, entendeu? Então eles tacam para o estagiário, tá certo? Ah, Gabi, mas e as drogas que não são analisadas? Cara, vai depender do juiz, sabe? Se o juiz manda um ofício pra gente falando, galera, vocês precisam analisar as drogas, senão eu vou ter que multar a polícia científica por não fazer o trabalho dela. Daí a gente analisa, a gente sai correndo analisar. Mas se não, cara, hoje a gente analisa as drogas a partir dos pedidos dos juízes. Existe uma fila de análise de drogas, existe uma fila de análise de drogas
pedidos de juiz. E daí, lógico, né, a gente segue a de juiz primeiro. E, além disso, né, as drogas brutas, como elas são vem muito, a gente fazia a parte mais simples, que era um exame colorimétrico ali para verificar elas, certo? Os venenos vinham bem de vez em quando, então quem fazia era um perito mesmo. Resíduo de disparo de arma de fogo, eu já acompanhei o procedimento, mas quem fazia também era um perito mesmo, sabe? E lógico, né, eu analisava algumas drogas ali, só que depois quem redigia o laudo era o perito, né? Além disso, ele dava o... Ah, não, beleza, o Gabriel fez o trabalho certo aqui, né? Ele dava um check. E explosivos, alimentos, eu também não mexi tanto. Eu acompanhei uma vez ou outra esses tipos de análises, mas não era, digamos assim, o foco, né? O que eu mais aprendi lá. E aí, né? Por isso, a quantidade de droga é absurda. Então era por isso que o estagiário aí, ele acabou analisando muita droga. Eu tinha comentado com vocês, né, que existe a fila de atendimento, né? Então, como que funciona essa fila? A ideia, galera, é seguir pelas pessoas que a Constituição dá maior preferência, né? Então, quem que são elas? Primeiro, os menores, certo? Porque a gente tem o ECA, que é o... Caramba, esqueci agora o E. Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa, Má, boa, era estatuto que eu queria falar, muito obrigada. Mas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente. E o ECA, né, ele é uma das coisas assim, mais importantes aí, porque ele fala sobre crianças, né, que, querendo ou não, são pessoas ali que elas não têm uma certa um discernimento completo das coisas, né, por vezes, e, enfim, eles são os primeiros na fila de prioridade, né. Em segundo lugar, vem os indiciados que estão presos, né, então o que que acontece, né, você foi pego ali com uma quantidade absurda de droga, e daí a polícia, ela vai lá e emite para você uma prisão preventiva, dependendo, né, se você tiver uma certa periculosidade, se você não for réu primário, enfim, né. E essa prisão preventiva, ela não quer dizer que você vai ficar para sempre na cadeia. Você está esperando o laudo de constatação para verificar se, né, para o juiz poder sentenciar você. E daí, com a sentença feita, né, daí beleza. Aí a pessoa continua ali na cadeia, se caso, né, ela realmente for... se caso for verificado ali a presença de algum entorpecente, né. Mas o problema, galera, é o caso contrário. Imagina você foi pego ali, tinha um pacotinho de sal, porque você leva sal no RU. E daí o policial pegou você e falou, cara, já era, a casa caiu, onde que tá o resto do bagulho, manda aí. E daí você fala, mano, não é bagulho, cara, isso aqui é sal, tá ligado? Então, você às vezes vai ser preso, mas só que, poxa, você não fez nada, né? Por isso que ela tá em segundo lugar, tá certo? Porque... temos que verificar se essa pessoa que está presa, se ela realmente tem que estar presa, né? Em terceiro, a Maria da Penha, né? Ela foi lá e, poxa, deu uma certa prioridade para crimes envolvendo com as mulheres, né? Mas dentro do cenário criminal aí, né, da análise de drogas principalmente, a Maria da Penha não faz tanta diferença, tá bom? Tribunal do Júri também não faz diferença, talvez você não saiba, mas vale lembrar, Tribunal do Júri só ocorre em crimes contra a vida, tá certo? Então só existem tribunais de júri para coisas que envolvem homicídio, coisa e tal, né? Depois, em quinto lugar, temos os idosos. Por quê? Porque, né, os velhinhos eles têm uma legislação específica para eles, né? E, por fim, os demais casos, né? Se você não se enquadrou em nenhuma das categorias, você vai para o final da fila, né? O que é muito ruim, porque se por um acaso, né, você tem alguma chance ali de sair, né, você pode, sei lá, né, ficar enrolado aí com o processo por muito tempo, né. Mas, claro, você não está preso, porque senão ia ter a fila ali, né, para te aditar, tá certo? Em 2017, né, 2018, sei lá, falei que eu fiz estágio em 2017, faz sentido ser em 2017, né? Os materiais
passivos do LCB totalizaram 17.500 requisições de exame pericial, as REPs, que a gente chama. Então, o que é material passivo, galera? Quer dizer que tiveram 17.500 requisições de droga, isso em geral é droga, tá? Mas pode ter que ter uma ou outra ali também, algum combustível, um veneno. Teve 17.500 materiais que não conseguiram ser analisados. Por quê? Porque tinha uma fila de coisas e essa fila foi feita e ainda assim teve 17.500 que entrou nos demais casos, entendeu? Então, às vezes não rola. Às vezes não rola mesmo. O problema, né, é que pelo fato de ter esse excesso de material, tem pouco perito também, isso acaba levando um atraso no judiciário muito grande, né? As sentenças demorando mais para sair, o que atrasa as próximas sentenças e assim vai o efeito bola de neve mesmo. Tá certo? A gente só perdeu para computação forense, tá? O LCQB só perdeu para computação forense, que tinha mais de 19.000 REPs no passivo. E qual que é o problema? O problema é que analisar 20 drogas demora 1 hora. Analisar um celular demora 3 horas. Entendeu? Você pega o celular, aí conecta no computador, aí usa... Ó, isso é muito legal, fofoca. Os caras da polícia científica, né, da perícia computação forense, né, eles têm softwares específicos para estourar o seu celular, assim, tipo, mano, não tem criptografia que pega ele, sabe? Então eles conseguem quebrar tudo que precisar ali, tipo, ai, nossa, deixei o celular com 100, eles não vão descobrir. Cara, isso aí acho que é a coisa mais ridícula, tá ligado? Agora, se o seu celular estiver muito criptografado, que não é uma coisa comum, pode ser que talvez eles tenham um trabalho maior ainda, né? E até cobrir a descriptografia, né? Vai demorando mais e mais tempo, né? Às vezes você tem um computador, isso aí já é mais plausível, né? Um computador criptografado. Então, às vezes daí demora mais tempo ainda, e por isso que eles ficam em primeiro lugar de requisições de exame pericial. Então vamos lá. A gente trabalhou ali com diversas coisinhas, né, e cada uma delas tem alguma metodologia analítica, né, para tentar determinar um composto de interesse, né. Pode ser um princípio ativo de uma droga, um veneno em algum alimento. Tá? A gente, galera, não precisa identificar, né, assim, a gente não precisa quantificar. O qualitativo já é suficiente, porque a gente assim, sei lá, eu não quero saber se... tipo, não faz sentido, melhor, né? Não faz sentido eu pegar uma amostra de cocaína, pesar ela, fazer o rolo todo ali, para verificar o peso dela. Eu quero saber se aquilo é cocaína ou não, se aquilo é maconha ou não, se aquilo é um veneno ou não, entendeu? Então não importa a pureza, e sim a presença, tá certo? Porque senão tem um lado bizarro que poderia acontecer, tá? Olha o lado bizarro. Existem diversas coisas que as pessoas, que os traficantes principalmente, né, eles colocam na cocaína de adulterante ou de diluente. Se você tivesse uma cocaína que é muito diluída, teoricamente, né, se a quantificação fosse importante, a cocaína muito diluída talvez passaria, sabe? Então, a ideia é a presença e não a pureza, tá certo? Os mais utilizados de longe, os que eu mais trabalhei lá, foram testes colorimétricos, cromatografia, espectrometria de massa e espectroscopia de infravermelho, tá? Vamos passar por eles para vocês conhecerem um pouquinho, assim, o que eu fazia ali, né? Cromatografia, eu não podia deixar de colocar um do grego, escrever com cores, e, cara, o que é uma cromatografia? Ideia bem simples. Substâncias diferentes vão percorrer a coluna cromatográfica com velocidade diferente. Porque a coluna cromatográfica, né, como que essas substâncias entram dentro da coluna? É uma mistura que ela é dissolvida em um solvente, né, que a gente chama de fase móvel. E ela é obrigada a passar por essa coluna. A coluna, galera, é um fio enrolado, um fiozão de 30 metros enrolado, tá ligado? E esse não é um fio, porque ele não é fechado dentro, é um tubo,
um tubo minusculamente, cara, finíssimo, sabe? E dentro desse tubo extremamente fino tem uma camada de absorvente ali, que a gente chama de fase estacionária, tá certo? Daí, aí vem a ideia, né? As substâncias que são diferentes, elas têm polaridades diferentes e elas vão serem atraídas, né? Elas vão interagir melhor com essa fase estacionária, né? Com essa fase da coluna, em com forças diferentes, né? E isso faz com que elas fiquem dentro da coluna por tempos diferentes. Com isso, no final de um certo intervalo de tempo e de uma coluna muito grande, as substâncias vão separando. E essa é a magia da cromatografia, né? Ela é uma forma de separar as coisas muito, muito boa, sabe? Ela é uma das melhores, assim, técnicas de separação. Tem algumas variantes, né, como o HPLC, né, que ela envolve algumas esferas pequenas ali, né? Por exemplo, não é que nem a cromatografia gasosa, que foi a que eu falei para vocês, que é uma coluna de 30 metros, né? E daí tem uma coisa dentro dela. A cromatografia líquida, né, o HPLC, ele tem várias esferas, daí essas esferas, elas são a fase estacionária e o líquido vai passando por ela, né? Daí vai tendo ali a interação que eu falei para vocês, né? E deixa eu ver o que mais. A mais utilizada, que eu mais usava também, né, era a cromatografia gasosa, né? Ela também é muito usada para materiais que são voláteis, certo? Tem umas vantagens entre a gasosa e a líquida, mas só que eu acho que não vou falar agora para vocês. Então, como que funciona, né? A amostra, ela é pré-aquecida, tem um gás, né? Tem uma seringa que ela vai lá e injeta uma certa quantidade de líquido, né, da amostra ali, né? Essa amostra ela é pré-aquecida e um gás de arraste como o hélio, né, vai levar essa amostra para percorrer aí a fotinha da coluna, para percorrer essa coluna capilar aí, né? Ah, tá. A do laboratório tinha 18 metros só, não era 30, foi mal. Imagine, galera, o diâmetro da coluna é de 0,25 milímetros. Milímetros, tá ligado? Muito pequeno. A altura, né, o revestimento, a fase estacionária que tem dentro da coluna, tem uma espessura de 0,25 micrômetros. Então, tipo, é minúsculo, muito pequenininho. E os gases iam lá, percorriam tudo a ela e iam se separando, né? Ocorre algumas rampas de temperatura, né? Tem um aquecimento que rola aí durante a coluna para que, vamos falar assim, né? Você vai alterando as volatilidades relativas, né? Constantemente, né? Se você vai alterando elas, você vai favorecendo a transferência de massa, né? Então, alterando ali as temperaturas de cada uma delas. Por isso que usava bastante rampa de temperatura. Só não é muito recomendado para coisas termoláveis, né? Porque quando você esquenta, daí aquela substância vai lá e se degrada, né? E esse é um dos principais motivos de ser tão difícil de encontrar LSD via cromatografia gasosa. O ácido lisérgico, né? Ele é um composto aí, uma droga psicotrópica, né? E é muito difícil encontrar ele via cromatografia, porque normalmente ele vai lá e se degrada ao longo da cromatografia. Às vezes dá certo, às vezes encontra. Ácido lisérgico, na realidade, é um problema para encontrar. Enfim. Aqui tem algumas variáveis, tal. Não vou ficar trabalhando muito com isso, é muito, sei lá, tem um pouco de engenharia química aí no meio, mas só que já estou falando muito. Legal. Depois da cromatografia, galera, normalmente é acoplado uma espectrometria de massa. A espectrometria, ela é um aparelho que ele é utilizado para medir a massa molecular, né? E também algumas estruturas moleculares. Então você consegue verificar como era aquela molécula antes, tá certo? O princípio é que a amostra ela é bombardeada por um feixe de elétrons numa energia bem elevada, né? E a colisão desse elétron remove um elétron da camada de valência, produzindo um cátion radicalar, né? Que eu ilustrei aí para vocês.
A ideia é que esses cátions radicalares eles podem se fragmentar após a colisão e alguns retêm carga e outros são neutros. Daí essas espécimes elas são enviadas a um tubo curvado com um campo magnético bem elevado e alguns deles, né, vão conseguir desviar, né, eles vão conseguir acompanhar o curvo, tá ligado? Acompanhar o tubo curvado. Quem que vai conseguir acompanhar o tubo curvado? Quem tem carga elétrica, tá certo? Então, quem não tem, vai se chocar ali, né, com a parede, né? Os carregados vão sair daí para um detector, tá certo? E daí nesse detector, eu trago aí para vocês um exemplo, né? Tipo o hexano, né? Ele vai lá e perde um elétron, ele forma esse cátionzão radicalar gigante, né? E daí, quando você atinge ele com os elétrons ali, né? Ele vai se fragmentando dessa forma aí que você está vendo. E né, cada um desses picos aí que aparece, né, é a abundância relativa, né? A gente utiliza alguém para ser o pico base, né, que seria tipo o maior de todos os picos, né? Ele ali é o pico base, tá certo? Daí a gente tem uma noção de quanto que tem dos outros, sabe? É como se fosse uma normalização. O espectro mostra isso daí, né? No eixo X, os valores M sobre Z, né? No caso, M sobre Z seria a massa desse cara, né? A massa molar dele, em relação à carga que o cátion radicalar adquiriu, né? E o eixo Y é a intensidade do íon, né? O tanto que ele apareceu, né? O pico mais alto é o mais base, e o pico do cátion radicalar não fragmentado é o que a gente chama de pico principal, né? Que no caso é o do que nem ele falou, né, o cátion radicalar não fragmentado. É a espécime que perdeu só um elétron, sabe? Então, esse cara, galera, é como se fosse a impressão digital molecular. Se você passa hexano no espectrômetro de massa, sempre vai dar isso. Sempre vai dar isso, entendeu? Então é como se fosse a impressão digital desse nosso amigão. Certo? A gente tem aqui o melhor dos dois mundos, à direita aí, né, a gente tem, eles estão juntos, né, mas você consegue ver que tem um painel à direita e um painel à esquerda? O painel à direita é o cromatógrafo e o à esquerda é o espectrômetro de massa. E por fim, uma outra técnica que é muito bacana é a espectroscopia do infravermelho, né? Então a gente emite infravermelho na amostra, né? E a amostra ela tem algumas moléculas ali e tal. Essas moléculas elas vão sofrer alguma interação eletromagnética com o infravermelho, né? E vai absorver energia de certos comprimentos de onda, né? E transmitir de outros, né? Uhum. Eu tinha até deixado ali um comentáriozinho, né, que absorve, né, se a frequência da irradiação ela for igual à frequência da vibração, e ocorre também, né, um aumento ali na amplitude da vibração, na hora que absorve a energia, né. Se você aplica em vários comprimentos de onda, você tem um espectro de absorção dessa substância, certo? Então é uma técnica muito utilizada para descobrir grupos funcionais, certo? Ligações que são diferentes vão possuir uma energia de vibração diferente e vão ter frequências de infravermelhas absorvidas diferentes, entendeu? Isso daí é o que o infravermelho normalmente faz na molécula, né? Ele faz mudanças nas ligações, elas vibram de forma diferente, né? Pode ocorrer um estiramento simétrico, assimétrico, pode deformar ali o ângulo, né, no plano, e pode ser até fora do plano, né, ali por trás. Então, a ideia da espectroscopia aqui do infravermelho, a gente normalmente utilizava, né, só definindo, né, a gente define o número de onda. O número de onda ele é o inverso do comprimento de onda. Tá, Gabi, o inverso do comprimento de onda não é a frequência? É tipo isso, cara, só que o inverso do número de... O inverso do comprimento de onda, no caso aqui, é o número de onda, tá ligado? A frequência ela é inversamente proporcional, né? Mas ela dá o que a gente chama, né? Esse inverso do comprimento de onda, a gente chama ele de número de onda. Ele dá uma noção
de frequência, certo? Do tipo, quando o número de onda ele é bem grande, né, a gente tá se aproximando ali, por exemplo, do ultravioleta, né, e quando o número de onda é pequeno, né, a gente está indo ali para o infravermelho, para o micro-ondas, ondas mais fracas, tal. Esse daqui, galera, é um espectro, né, de alguma substância, eu nem me lembro qual que eu tinha pego, né, mas é o espectro do infravermelho, né. Você pode ver que tem vários números de onda ali embaixo, né, ou seja, foram aplicadas radiações infravermelho em diferentes frequências, e cada uma delas deu uma certa transmitância, né, um tanto passou, um tanto ficou, e daí forma esse perfil aí, esse espectro, tá certo? A linha base ali é onde tem 0 de absorção e uma transmitância de 100%, certo? Quando o pico é descendente, a absorbância é diferente de 0. E é uma outra impressão digital molecular, é uma outra forma, né, de você verificar se aquilo é aquilo mesmo. A gente usava muito espectroscopia do infravermelho para analisar cocaína, porque a cocaína ela tem um espectro bonitinho ali, só tem um problema. Se tiver muita coisa junto, o infravermelho não pega legal, certo? Biomoléculas e misturas podem fornecer espectros meio estranhos, tá certo? Se eu pego uma amostra que tem uma pureza relativamente alta ali do que você quiser, sei lá, deixa eu pensar aí. Putz, aqui, cara, só me veio crack e cocaína aqui na cabeça, porque era o que a gente mais fazia no infravermelho. E se às vezes ela tinha muitas impurezas, a gente não conseguia confirmar com certeza se aquilo lá era cocaína. Tem um certo grau de confiança que ele fornece para você sobre a resposta que ele te dá, sabe? E quando era muito diluído ou tinha muita coisa no meio, não ficava legal. Aqui era mais só para ilustrar mesmo, né? O que cada número de onda vai atuar em alguma ligação, certo? Então, tipo, de 4.000 a 2.500 centímetros menos 1, né, são ligações simples com hidrogênio. Tem NH, OH, CH, né? Depois de 2.500 a 2.000 as triplas, 2 a 1.500 as duplas, 1.500 é a região ali da impressão digital propriamente dita, né? Porque ali você as ligações mais simples, né? O C com C, o C com O, C com N, C com algum elemento, algum halogênio, né? Enfim. Só mais para ilustrar ali. Aí eu comentei um pouquinho das energias dela, né? Que uma energia é maior do que a outra, e daí tem o caso ali, né? Do NH, da caso das ligações simples com o hidrogênio, né? Como o hidrogênio é muito pequenininho, ele vibra demais, a ligação da molécula vibra muito. Então, a frequência ali é mais alta ainda, né? Por isso que ele acaba absorvendo infravermelhos com um número de onda maior, tá certo? Mas é só uma viagem. Então, entrando aí na definição de drogas de abuso, porque agora eu vou falar sobre o que eu fazia mesmo, que era analisar a droga, né? As drogas são substâncias químicas naturais ou sintéticas que, após serem administradas, interferem no funcionamento dos organismos vivos, podendo agir no órgão específico ou de maneira generalizada. Então, um conceito bem assim amplo, né, de droga de abuso. E no Brasil, né, as duas partes que mais cuidam disso, né, a Lei 11.34306, né, que era critério para o concurso, e a Portaria 34498 da Anvisa, né. Então as duas ali falando sobre as drogas, né. Aí, galera, entra um pouquinho naquela parte que eu tinha comentado com vocês antes, né? A prisão em flagrante só se sustenta com laudo de constatação. Então, o que isso quer dizer? Se o policial pega você com um saquinho branco na viatura ali, né? Ou pega você com uma planta ali, né? Ele não pode te prender, a menos que ele faça um laudo de constatação. E um laudo de constatação é muito simples, realmente. É só você ter uma mínima noção de que aquilo é um entorpecente, né? É uma droga, certo? Então, as próprias polícias militares podem fazer laudo de constatação. Mas a lavratura da sentença
ela só se sustenta com o laudo definitivo, tá certo? Então o juiz, ele não pode chegar lá e lavrar a sentença, não pode declarar a sentença sem ter um laudo definitivo, tá certo? O laudo de constatação é o laudo preliminar, né, que está previsto por efeito da prisão em flagrante. Porque se você vê, né, você é um policial, você vê alguém traficando na sua frente, você tem que aplicar a prisão em flagrante, porque você pegou eles fazendo em flagrante. Só que ainda assim tem aquela dúvida, né? É uma análise bem sucinta para verificar qualitativamente se é uma droga ou não, tá certo? São aplicados testes rápidos e simples, os colorimétricos bastam ali e é show de bola. O que é importante é determinar a massa líquida do material, né? E utilizar princípios de amostragem, né? No caso, os materiais antigamente, eles eram enviados todos para a polícia científica, então se é apreendido 12 toneladas de maconha lá no Uruguai, em Umuarama, por exemplo, sei lá, eles enviavam as 12 toneladas para a polícia científica. E isso é terrível, né? Cria um estoque absurdo. Hoje, eles enviam amostras, né? Pegam amostras ali de diferentes partes da apreensão e daí enviam para a gente analisar aquelas amostras ali. Tá certo? O laudo definitivo, então, né, é o laudo final, que é a parte muito importante do processo criminal, né? Ele tem que ser inequívoco, né, e não pode gerar controvérsia sobre a natureza do material. E por isso que a gente utiliza métodos analíticos mais refinados aqui, né, no laudo definitivo, do que comparando ao laudo de constatação, né? Tá certo? E os resultados, eles podem ou não corroborar, né, com o laudo de constatação, né? Às vezes você fez um teste ali com colorimétrico e você percebeu, né? Você percebeu que, poxa, deu positivo no colorimétrico. Mas será que é verdade mesmo? Será que não é um falso positivo? Acontecia de vez em quando. Não era comum, mas acontecia de vez em quando. Depois, quando a gente analisa, né, a droga, a parte do material original, ele é preservado para uma eventual contraprova. O que é isso? Depois que a polícia científica vai lá e analisa, né, aquela requisição de exame pericial, né, aquela REP, depois que ela analisa, ela pega um pequeno pedacinho da amostra original e guarda para que, se caso der algum problema no futuro, ela tenha ainda pelo menos um restante ali, né, um resto da amostra, né? O material remanescente daí, ele é enviado ao DENARC, né, para ser incinerado. E aonde que isso aí acontece? O DENARC, ele entra em contato com indústrias para utilizar a caldeira da indústria, literalmente. Tinha um amigo meu, o Batata, ele também se formou em engenharia química, e o Batata, o pai dele, né, ele tem uma empresa lá de fécula de mandioca, ele fazia uns negócios de mandioca lá, avançado, foda pra caramba, e aí a polícia uma vez chegou lá nele e falou, dá licença, a gente pode queimar uma apreensão aí na sua caldeira? E você, dono da indústria, nunca diz não para a polícia, tá certo? Sem falar que, poxa, maconha é fibroso pra caramba, né? Então dá um poder calorífico super bacana pra caldeira, né? Então ia lá, né? Ajudava o cara da indústria, ajudava a polícia e maravilha, né? Existem algumas normativas, galera, para que a gente possa fazer a análise preliminar das drogas de abuso, tá certo? Então, quem estipula essas normativas é um órgão internacional, certo? Que é a Scientific Working Group for the Analysis of Sized Drugs, tá certo? O SWG Drugs, tá certo? E esses caras, né, eles criaram um critério de amostragem, né, enfim, até 6 gramas de um material ou 12 invólucros, né, tem uma certa avaliação física, né, do tipo quantitativo do material apreendido, né, por exemplo, massas, se for cabível unidades, se for cabível amostras, né, a forma de acondicionamento, né, se vem em tijolo, se vem em
papel, se vem em ziplock, se vem em cigarro, né? Suas cores predominantes, né? E características macroscópicas relevantes, né? Do tipo, isso aqui é um vegetal, isso aqui é um pó, uma pedra, um líquido, um comprimido, enfim, né? Então, a análise física, né, eu mostrei para vocês, ela é uma parte bem direta, digamos assim, né? A análise preliminar das drogas de abuso, né, que envolve a avaliação química, né? Essa daí ela é recomendada pela United Nations Office of Drugs and Crime, né, a UNODC. E daí aqui eu trago alguns exemplos, né? Eu acho que os que mais vale a pena citar é o da cocaína e o da maconha, que foram, né, os que mais já preparei esse reagente aí, litros e litros do Scott modificado, né? Foi uma camada inferior ali com clorofórmio azul, que indica daí a presença de cocaína. Mas tem outros materiais que podem interferir nessa cor, né? Como, por exemplo, compostos metálicos, sais de ferro, por exemplo, e tem alguns outros caras que dão falsos positivos, como a heroína, a metadona, a lidocaína, né? Então, é terrível você encontrar um falso positivo, né? Na maconha, a gente usava o Fast Blue, que é um teste que é um líquido amarelo. Quando você pinga ali na biomassa vegetal, né, ele fica avermelhado, né? E isso daí é um indicativo de canabinoides, certo? O interferente ali que eu me lembro era a idade da amostra, né? E algumas coisinhas, alguns óleos essenciais, como o guaraná, por exemplo, o guaraná ele já é meio avermelhado, certo? E quando você pinga isso daí, fica avermelhado. Então é um falso positivo, tá certo? E tem outros testes aí para outras substâncias, né? MDMA, para anfetaminas, para o quarteto ali do mal, né? O ópio, morfina, codeína e heroína, né? Todos eles ali pelo Marques. O teste colorimétrico do LSD, eu tentei fazer ele algumas vezes, nunca consegui fazer ficar violeta mesmo. Tem para benzodiazepínicos, né, que é uma categoria ali de remédios, né, barbitúricos também, e cloreto de etila, né, o mais famoso é o teste da chama, né, que quando você queima o cloreto de etila, ele faz uma chama verde, né. Tem também alguns outros testes para cloretos, enfim. Bom, comentando aí para vocês, tem o Fast Blue B e o Fast Blue BB, né? E esse daí era o mais utilizado para análise de maconha. Ele era melhor do que o do Quenoas Levine, que era um outro ali que estava no exemplo, né? E vou mostrar para vocês aí por que ele era melhor, né? Porque ele não utilizava ácido clorídrico concentrado, já ajudava pra caramba, e o resultado é mais confiável, né? Mas o que acontece, Gabi, exatamente? Os nossos compostos de interesse são os canabinoides, né? Então, a gente tem que definir quem é o composto que a gente quer achar. Porque daí, lógico, né? Depois que muda a cor, fica tudo lindo, né? Mas como que as pessoas que descobriram isso daí, né, perceberam que quando você coloca Fast Blue em contato com canabinoides, ele vai lá e muda de cor. Então, essa daí é uma ideia aí para pensar. Aí só uns efeitos aí do THC, né? Psicotrópico, papapá, tem vários efeitos. O CBD não psicotrópico, né? Tem uns outros efeitos aí também. O efeito Heitorage, né? Tem uma relação entre os dois, mas enfim. É uma reação complexa, galera. Ela tem 5 etapas. Não vou passar pelas etapas de forma nenhuma, mas só citando aqui para vocês, né? Tem uma reação ácido-base em meio alcalino, né? E daí a gente tem o íon fenol virando o ânion fenolato, né? E tem um equilíbrio entre esses dois, né? Então, o nosso como é que fala? Ocorre, né, uma substituição nucleofílica ali do ânion fenolato com o Fast Blue, né, que forma um intermediário, e depois de 3 a 5 são várias etapas que envolvem tautomerizações, né, de instabilidade energética, e forma no final das contas o que você quer saber, né, que é esse complexo aí, né, forma essa junção entre as duas moléculas ali, né, você pode ver que a azida ali, ela quebrou, né, e daí ligou ali o dupla N, enfim.
essa junção entre as moléculas é o que sai do amarelo e vai pro vermelho, tá certo? Aqui um exemplo para vocês, tá? Segredo industrial e sigilo era porque eram números das reps, tá? Então eu guardei ali, né? Mas aí tem do lado esquerdo, né? As biomassas vegetais e depois depois que eu pinguei, né? O negocinho, você pode ver que vai mudando de cor, né? Perceba ali no número 4 e no 5, né, a folha e a semente deram cores um pouco mais alaranjadas. Por quê? Porque a folha e a semente são lugares onde tem uma concentração muito baixa de canabinoides, né? Eles se localizam mais nas flores, tá certo? Então, o haxixe, por exemplo, né, que é um concentrado de canabinoides, né, ele é o mais vermelho de todos, né, se você olhar ali no número 10. Por isso que tem essas coresinhas aí que vocês estão vendo. Beleza? Para análise de cocaína, o composto de interesse, né, era a cocaína, tá certo? Ela é uma base fraca, um alcaloide, né? E ela tem efeito analgésico e euforizante, tá certo? Por isso que há muito tempo atrás, olha, pior que nem tanto tempo atrás, né, em 1900 acho que 40 ou 60, não me lembro agora certinho, né? A cocaína, ela era vendida em farmácias, certo? Ela era utilizada como um analgésico e isso daí, tá certo? Ela pode estar na forma de base livre, tá certo? Ou de cloridrato de cocaína, certo? A cocaína base livre, galera, é o crack. E o cloridrato de cocaína é o pó branco que é conhecido como cocaína mesmo, tá certo? E é por isso que o ponto de fusão da base livre, né, no caso, é 96 a 98 graus Celsius, e o ponto de fusão do sal, né, do cloridrato, é 195 a 197, porque um é um sal e o outro é uma base. E é por isso que o crack é fumado e a cocaína é do jeito que a pessoa quiser aí, né? Mas enfim, comumente aspirada, né? Então é um fato curioso isso, porque é a química que meio que determinou, né, a forma de consumir esses dois elementos aí, né? Ela pode se apresentar em diferentes formas, né? Tem uma gama enorme, né, de produtos químicos, adulterantes, contaminantes, diluentes, enfim, né. E eu gostaria de passar bem rapidamente para vocês aqui, só para vocês terem uma noção como que é feito a cocaína em si, que eu achei o processo dela, assim, é um processo curioso, né. O primeiro de tudo é a pasta base, né, que ele é o primeiro produto obtido, né, a partir da extração das folhas de coca, né. A forma dele é um pó, uns grumos ali, né, com uma coloração meio bege, parda, né, e o consumo, né, da pasta base, ela é na forma de fumada ou misturada com tabaco e maconha. Tudo que eu tô falando aqui, galera, eu tenho um livro específico de perícia criminal e tudo isso daí eu tirei do livro, beleza? Eu não tô pegando nenhuma informação assim, tipo, inventando nem nada, tal. Depois ela vira a cocaína base, né, que é a pasta base refinada, isso é, que sofreu um processo de oxidação ou lavagens com permanganato de potássio ou etanol ali, né, a fim de remover impurezas, né. Também tem uma cor meio bege ou clara, a forma de consumo é bem semelhante, tá certo? Depois da pasta base, né, você tem o crack, que é a forma mais difundida da cocaína atualmente. É a que é mais encontrada nas regiões e, enfim, né. A produção dela é o do aquecimento da cocaína base, né, e o resfriamento disso daí, né, com o aquecimento você evapora solvente e com o resfriamento você forma pedras que não são friáveis, né, ou seja, que não esfarelam, tá certo? Tem uma coloração marfim, meio pardo assim, né, e normalmente é consumido na forma pura, né. Queria deixar claro, galera, que é uma desinformação falar que o crack, ele é como se fosse o resto da cocaína, tá? Não use crack, não use cocaína, não use nenhum tipo de droga, mas a ideia, né, corrente que dizem essas coisas é errada. Então eu tô aqui realmente para falar a verdade para vocês.
o crack não é um subproduto do refino, mas sim uma forma de apresentação, é a forma menos purificada. É como se fosse açúcar cristal e açúcar demerara, sabe? Só que não é açúcar. Beleza? E o nome crack, ele vem do inglês cracking sounds, que são os estalos gerados, né, durante o aquecimento ali, durante essa etapa de produção dela, certo? A Merla, tá? Cuidado com esse L, tá? É uma pasta branca molhada com altos teores de água e isso sim é um subproduto, tá? Tem bastante sal de sódio, sulfato, carbonato, enfim, né? É encontrado bastante no Brasil e também ele consome-se ali na forma fumada, misturada com tabaco. Ou o que mais ali você quiser, né? O cloridrato de cocaína, né, que é a cocaína na forma de sal, ela é originada depois, né, que a gente faz uma reação com a cocaína base com ácido clorídrico, por isso cloridrato de cocaína, né? E ela precipita em solventes orgânicos, né, como éter etílico, acetona, né? Você já deve ter ouvido falar, a forma dela é em pó branco, né? E o consumo comumente, né, por aspiração intranasal ou via intravenosa, tá certo? O custo do processamento, né, com ácido clorídrico é elevado e, né, aumenta o custo desse valor, o custo desse produto, né? Por isso que o crack ele é mais barato do que a cocaína propriamente dita, tá certo? E agora citando para vocês, né? Como os custos são elevados, os traficantes tiveram a genial ideia de colocar adulterantes ou diluentes, né? Então, os adulterantes, eles são compostos que mimetizam o efeito da cocaína. Aqui alguns exemplos, né? Benzocaína, cafeína, lidocaína. Os que eu mais encontrei lá na polícia sempre era cafeína e lidocaína, tá? Porque a cafeína, ela é um estimulante, então ela vai te acelerar. E a lidocaína é um analgésico, então ela vai te parar. E os dois efeitos juntos são bem semelhantes ao efeito que a cocaína pura traria, né, ao usuário. Então, por isso que são comumente utilizados como adulterantes. Diluentes, né, por outro lado, né, são compostos que têm propriedades físico-químicas semelhantes, mas que eles não têm nenhum tipo de propriedade fisiológica. Então, quando você ingere ele, não vai mudar nada, sabe? Ele só serve para diluir, né? Açúcar, né, bicarbonato de sódio, já encontramos um monte lá, né? Cloreto de sódio é mais difícil, assim, né? Leite em pó, tal. Cara, o que você imaginar, eles estão colocando ali, até cal. E aqui, mostrar para vocês, né, o teste de Scott, que é o teste envolvendo tiocianato de cobalto, numa etapa única, ocorre uma complexação organometálica, né, e daí temos isso aqui. Temos esse carinha que ele originalmente é rosa, né, o cobalto aí nesse... Esqueci agora o nome dele. É um sulfato ali de cobalto, não me lembro agora, enfim. Esse cara, ele é rosa, na hora que a cocaína entra em contato com ele, forma um complexo hexacoordenado, né, então tem ali em vários lugares a cocaína, e, né, ela é um quelante bidentado, você que lembra tudo de química orgânica, né, ela se liga em dois pontos ali, especificamente, se eu não me engano, era nos dois OHs que tinha, ela até desidratava um ali, enfim. Daí sai, né, do rosa pro vermelho, né? Era esse o nome, o tiocianato de cobalto. Aham. Era 2%, ácido clorídrico diluído e clorofórmio. Exato. Aqui uma fotinha do teste de Scott quando eu fiz, né? A camada inferior ali, né, é azul na presença de cocaína, então no caso a gente tem um positivo, tá certo? Não sabemos se tem outras coisas, como lidocaína, dialtiazem, levimizol, enfim, né? Olha só a cor que fica dependendo dos aditivos. Vocês podem ver então que a cor ela é muito influenciada por quem está ali no meio, tá certo? É complicado. Por isso que a gente usa a cromatografia gasosa e a espectrometria de massa para poder confirmar com certeza se ela é realmente cocaína ou não. Se por um acaso a gente faz o Scott da azul, a gente manda daí para o infravermelho. E daí no infravermelho
Se o infravermelho dá positivo, beleza, encerrou o assunto. Se o infravermelho fica confuso, aí a gente manda para cromatografia gasosa e daí acabou, não tem como não pegar. Aqui tem, só para vocês terem uma noção, como que a SWG Drug, né, ela vai lá e divide, né, o que é bom e o que não presta. Então, o infravermelho, né, ele é uma categoria A, por exemplo, junto com o espectrômetro de massa, né. A cromatografia gasosa, ela é uma categoria B, tá certo? A cromatografia com a espectrometria vira A, tá bom? E os testes colorimétricos são uma categoria C, tá certo? Então, a gente tem que ter alguma coisa que consiga confirmar para a gente, né? Utilizando um A, ao menos mais um teste de uma outra categoria tá ótimo. E se não for um método, tipo, uma metodologia do tipo A, né? Ao menos 3 testes de outra categoria devem ser conduzidos, sendo ao menos 2 da categoria B, tá certo? Então, outra coisa que tem ali na categoria C, né? É a própria. Ah, não, perdão, tá na B. O exame botânico, né, morfológico ali, né, para verificar se é cannabis ou não, né. Então é um exame ali que, tipo, beleza, já dá para ter uma noção. Galera, terminando aí, que eu já falei muito, né, o que eu aprendi fazendo todo esse rolo aí, né, eu aprendi muita coisa sobre química analítica, sabe? Durante a graduação eu nunca tinha visto infravermelho, nunca tinha visto cromatografia, espectrometria de massa, então eu acho que foi a parte mais bacana, assim, tipo, para mim, pelo menos, sabe? São coisas que, eventualmente, se você estiver trabalhando numa área de qualidade de produtos, né, ou algum tipo de controle de qualidade, né, você vai ter que falar com alguém que vai mexer na parte de química analítica, né, para garantir que o seu produto está dentro da sua especificação, tá certo? Eu aprendi muita coisa também sobre direito e algumas coisinhas sobre a química também, né, porque eu estou usando conhecimento técnico para tratar assuntos do direito penal, do processo penal e do direito administrativo, né? E estou usando a química para tratar isso. Então é bacana, é uma área onde, sei lá, né, as exatas e as humanas deram as mãos ali, né? Eu aprendi uma coisinha ou outra de farmacologia e toxicologia também, né? Porque, afinal de contas, eu não sabia nada. E lá, poxa, sempre acaba aprendendo, né? Ética no trabalho, né, galera? Porque, poxa, eu mexia com drogas, né? Eu tenho que. Cara, você não pode fazer absolutamente nada ali, né, cara? E você tem que ter muito cuidado com tudo que você está fazendo, porque são matérias de um crime, tá? Então não se esqueça disso, né? É um trabalho extremamente responsável mesmo. E bancada de laboratório ali, né? Enfim. O que trabalhar numa bancada de um laboratório, nunca tinha trabalhado. E eu acho bem legal terminar com uma explicação da logo da Polícia Científica, que ela tem essa frase em latim, né, o veritas scientia et justitia. E no caso, né, o perito ele é alguém que busca descobrir a verdade a partir de conhecimentos técnicos científicos, né, então o veritas e o scientia, e promovendo assim, né, a justiça, né, ou seja, seguindo as leis, né, que estão dispostas ali no nosso país. Beleza? Aqui tem algumas referências meu Deus, de tudo que eu usei aí para poder fazer a palestra. E é isso, galera. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Desculpa qualquer coisa aí se eu me estendi em alguma parte. E eu fico aberto aí a dúvidas, questionamentos, aflições. À vontade. Bom, pessoal, é só pedindo para vocês responderem o feedback que eu mandei aqui no chat, é bem importante para a gente. E também nesse link do feedback. Ai, meu Deus, tá com acento. Não foi de novo. Tá. No link do feedback tem o link para a presença também. E aí é bem importante que vocês respondam, só tem que mandar o link certo. E aí, enquanto isso, se vocês quiserem ficar fazendo perguntas para o Gabriel, para a gente finalizar. Aí agora foi.
Bom, enquanto ninguém tem uma pergunta, eu fiquei com uma dúvida de como que você começou, fez para entrar nesse estágio. É por concurso também? Não, o estágio é diferente. É assim, cada laboratório, né, ele tem uma quantidade de vagas, né, e essas vagas de estagiário, né, tem vagas para estágio obrigatório e não obrigatório, tá? O obrigatório, ele não paga nada. Só para vocês saberem, porque é um estágio obrigatório, então, digamos que o Estado não pode te ajudar a te formar e te dar dinheiro ao mesmo tempo. É tipo assim, sabe? Mas tinha uma amiga minha que ela estava estagiando lá, e daí ela falou que estava estagiando lá, tal. Eu falei, meu, tá tendo vaga? Aí ela falou, cara, você tem que perguntar para 2 pessoas. E é aí que entra são essas 2 pessoas que você tem que saber. Primeiro, tem que chegar no RH da Polícia Científica, tá? Fica ali no Tarumã, tá? Que fica ali onde fica do ladinho do Jockey Shopping. Ali no Tarumã, né, tem o RH ali do Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas. Bom, é o RH da Polícia Científica inteira, mas que também cuida dessa parte. E tem vamos falar assim, o diretor, o chefe do laboratório, melhor, esse é o termo, o chefe do Laboratório de Ciências Químicas e Biológicas. Você teria basicamente que ir falar com o RH para ver se tem vaga e falar com o chefe para ver se tem vaga. Tá certo? Então, se os dois falarem, não, dá para te encaixar. Digamos assim, acho que primeiro falar com o chefe da Polícia Científica para ver se eles estão precisando de alguém, e daí depois falar com o RH, né, para verificar ali a sua papelada, enfim, tal. Então, eu meio que peguei o contato dessa pessoa, fui lá, troquei uma ideia com ela e acabou dando certo. Entendeu? Entendi, Então, nossa, bacana. é mais chegar ali no chefe do laboratório e trocar uma ideia, sabe? Às vezes tem vaga, tipo, sempre tem vaga. O problema é saber quando, né? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Gabi. Quanto tempo normalmente demora para fazer um teste assim? Eu acredito que deve variar, né? Mas eu fiquei pensando assim, se a gente tivesse um objetivo de reduzir a fila para fazer com que os testes que chegassem fossem sendo já resolvidos, qual que seria essa demanda? Você tem uma noção assim? Tá. Então, tipo assim, o maior problema, por incrível que pareça, não é o tempo que demora para fazer os testes, sabe? A gente tem capacidade técnica, digamos assim, sabe, para poder fazer. O maior problema que eu vejo é que tem poucos peritos e emitir um laudo demora um certo tempo, porque você tem que escrever o que foi apreendido, com quem foi apreendido, a quantidade que foi apreendida, a forma apreendida e o produto que você encontrou, tá certo? Uhum. Então, vamos falar assim, redigir esse laudo, assim. Eu acho que o gargalo é o número de peritos mesmo, sabe? Caramba. É o número de peritos, porque os peritos eles recebem semanalmente uma carga, né, de REPs, né, de requisição de exame pericial. Até onde eu me lembro, né, pode ser que tenha aumentado, eram 50 por semana, tá? Então, a pessoa ali, o perito é responsável por fazer 50 análises por semana. Curiosamente, das 50, cara, era tipo 30 de maconha, 10 de cocaína crack, uns 25 maconha, 15 cocaína crack e o resto outras drogas exóticas ali, tipo, sem imaginar. Nossa, maluquice, né? Olha, É. o jeito mais fácil de reduzir, eu acho, é diminuir a quantidade de drogas ilícitas e que precisam de análise, talvez, né? Ou aumentar o número de peritos. Exato. Eu concordo. Acho que aumentar o número de peritos seria uma ideia muito bacana. Só que, olha só, né, cara, ali no LCQB, ali do Tarumã, né, já tá cheio, digamos assim, já lotou o laboratório, já lotou a sala dos peritos, sabe? E ainda falta, tá ligado? Então, vixe Maria. Eu vi aqui que a Ludmilla
mandou aqui uma pergunta. Mesmo fazendo estágio, você tem que fazer o concurso público para trabalhar lá, né? Isso mesmo, Ludmila. Fazer o estágio... tipo assim, o vínculo começou quando eu comecei a fazer o estágio e terminou quando eu terminei o estágio também, sabe? Totalmente, o que você falou tá certíssimo, sabe? Você tem que fazer o concurso público para poder trabalhar lá oficialmente, né? Para seguir a carreira de perito, né? O Michel mandou aqui: a maioria do pessoal de lá que passou por concurso possuía pós-graduação. Tem algo que soube ter algum maior peso no momento de avaliação no concurso? Olha, Michel, eu vou falar para você sim, cara. As provas de título, né, que elas vão lá e dão uns pontinhos extras ali para você, né, elas valem, mas não valem tanto. É lógico, né, é sempre bom pontuar um pouco mais se for possível, sabe? Mas eu tenho a impressão, cara, que não sei se é isso que vai fazer a diferença, sabe? Conhecendo os peritos, né, com quem eu troquei ideia lá, eu não lembro de nenhum deles que era mestre, doutor, pelo menos não no laboratório de ciências químicas e biológicas. Agora a galera do DNA daí já é um pouco mais embaixo ali o negócio, sabe? Daí já tinha um certo mestrado, às vezes até um doutorado ali, sabe? E a Maria Amélia mandou aqui: você pensa em fazer concurso para ser perito? Cara, você formado, engenheiro químico, eu tô fazendo mestrado agora, né? Mas sem nada para fazer da vida, você pensa 10 vezes em fazer concurso para ser perito, porque é uma carreira super bacana, cara. Lógico, né? Você pensa assim: me formei em engenharia química, vou trabalhar no laboratório. Não é assim, não, cara, não é assim. Porque o cara que é engenheiro químico, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, todos esses caras sabem andar, tá ligado? Então você consegue ir lá no acidente de trânsito e rebocar alguém, tá ligado? Entendeu? Então tem muito caso que, assim, vai ter a perícia localística mesmo, tá ligado? E... enfim, né? É um concurso bem bacana, mas também é um pouco, né, concorrido ali. Eu acho que na última edição tiveram 200 pessoas para umas 2 vagas, se eu não estou enganado. Então dá 100 para 1, sabe? Não é terrível, mas, né, se abrisse todo ano, que nem vestibular, ia ser bem legal, só que não é o caso também. É isso. Acho que tem mais uma pergunta ali. O Daniel acabou de mandar, né? Em que período é necessário estar para fazer o estágio obrigatório? Olha, se não mudou nada, é o 9º, galera. É isso? É o 8º, mas acho que estavam querendo mudar para ser mais pro 9º, mas não sei se mudou. É bem flexível isso, né? Porque tem gente que faz projetinho e estágio, e tem gente que faz estágio e projetinho, né? Então, diria que é um dos dois aí. Isso. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e todas as informações que você passou para a gente, Gabriel. Foi uma palestra muito enriquecedora, nossa, adorei. E muito obrigada pela presença também de todo mundo que estava aqui, prestigiando o Gabriel. Amanhã a gente tem mais uma palestra, então quem tiver interesse, acesse nossas redes sociais para conseguir o link e entrar também. E muito obrigada, gente. E é isso. Valeu aí a presença de todo mundo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, galera, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. Vou mandar meu e-mail aí, sei lá, vai que alguém quer falar alguma coisa. Boa. Fechou. Valeu, então. Fechou. Valeu, muito obrigada. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.